uma manhã maravilhosa. Amém? O Senhor está aqui. Louvado seja seu nome. Vamos continuar com o tema de ontem noite sobre a pluralidade ministerial. Na última parte, ontem, vimos virtudes necessárias para funcionar na pluralidade. E mencionamos como primeira virtude o amor, segunda virtude necessária a humildade, terceira, ser o primeiro a servir. E vamos continuar de aí para frente para completar nosso tema. A quarta virtude para funcionar em pluralidade é a sujeição mútua. O texto que temos lá, um texto muito breve, mas significativo, está em Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. Para nós submetermos uns aos outros, precisamos de humildade e mansidão. O oposto é orgulho e rebelião. Jesus nos diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Temos que estar submissos uns aos outros. É interessante quando agrega essa frase, no temor de Deus. Se não temos temor de Deus, podemos ter uma submissão aparente. Aparentar que estamos submissos, mas quando estamos sozinhos e em nossas decisões, atuamos segundo nossa própria vontade. A submissão é uma proteção. Agradamos a Deus e reconhecemos que o Senhor está em meu irmão. Quando diz não sejais sábios, não sei se a versão portuguesa diz assim, não sejais sábios em vossa própria opinião. Assim igual. Então, quando nós temos uma opinião, é válido ter uma opinião. Todos temos opiniões sobre assuntos diversos. Não está falando de doutrina, está falando de opinião. Não está mal ter nossa opinião, mas o que está mal é pensar que nós somos donos da verdade. Então é bom procurar na pluralidade, na multidão dos conselheiros, está a sabedoria. É maravilhoso caminhar assim, em estar sujeitos uns aos outros. Logicamente, alguns, por sua função ministerial, tem mais experiência, mais autoridade, tem uma função mais importante dentro do corpo de Cristo. E temos que estar
submissos uns aos outros. Muito bem, vamos passar à quinta virtude, honra. Romanos 12, versículo 10, dice: quanto à honra, preferindo uns aos outros. Ninguém tem que autocolocar-se em primeiro lugar. Nossa responsabilidade é descer. Aquele que se humilha será exaltado. Uma vez se aproximou um presbítero e me disse assim: na congregação somos 3 pastores e cada um dos 3 consideramos que temos que ser um número 1. Eu, para ser sincero, também considero que eu deveria ser o número 1. Você tem algum conselho para mim? É assim, é muito fácil. Você, se são 3, coloca-se número 3. Isso é tudo. Tão simples. Tão simples. Não tem um conselho um pouco mais complicado? Não precisa. Ele riu e depois de alguns meses voltou. Esse foi um conselho maravilhoso. Tudo se pacificou. Quando eu tomei essa atitude, os outros também tomaram, cada um, essa atitude. Louvado seja o Senhor. Nós caminhamos juntos muitos anos em Buenos Aires, com esse grupo apostólico de 5. E quando nos reunimos os 5, Benson, Swindle, Ivan, Ángel e eu, para nós foi muito simples. Os 4 consideramos que Kit Benson tinha que ser nosso coordenador. E ele achava que deveria ser outro. Mas como ganhamos 4 por 1, ele aceitou. Nunca tivemos um problema. Temos que mudar, não. Quando ele foi para morar em Córdoba, todos antes estávamos em Buenos Aires, ele disse: é bom que agora eu vou estar distante. Algum outro de Buenos Aires seja quem presida. E todos, naturalmente, sugerimos que seja Swindle. É uma bênção estar com homens espirituais. É uma bênção. Quando já faleceu Kid, Orville foi a Miami, faleceu Ivan Baker, ficamos com Vitor os 3. E para nós 3 era muito fácil decidir. Entendimos que, naturalmente, quem tem mais dons para presidir entre os 3 é Ángel Negro. É um homem muito tranquilo, harmonizador. E sugerimos que ele seja nosso coordenador. Que lindo, maravilhoso. Amém? E assim, esse espírito, que era muito diferente na política eclesiástica. Uma vez um líder de uma denominação me falou assim: Jorge, você precisa um pouco de política eclesiástica.
Nunca, eu falei para ele. Eu aprendi outra coisa de Jesus. Nenhuma política. Mas às vezes é preciso, muito bem. E assim, nas instituições evangélicas havia muito dessa política eclesiástica. Um pouco mais de uns 30 anos atrás, iniciamos em Buenos Aires o conselho de pastores de todas as denominações da cidade. Depois de orar 3 anos com nomes de pastores, Deus me mostrou a quem convocar. Eu tomei a iniciativa dirigida por o Senhor. Falei com Carlos Mraida, Norberto Zaraco, Pablo Deiros, Juan Pablo Bongarrá. E assim, nós reunimos. Hasta hoje, entre nós, é maravilhoso o ambiente que há. Cada um honrando a outro. Ninguém quer ser presidente. Não temos presidente. Porque entendemos que na Bíblia não há presidente, vice-presidente, tesoureiro. Não, na Bíblia há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aquilo são dons que dá o Senhor. E a igreja vai reconhecendo. Então, aquela, eu chamo maré vermelha, você diz? Maré vermelha de carnalidade, de política eclesiástica, foi se limpando na igreja. Em Rosário, igual. Rosário é uma cidade muito importante na Argentina. Eles dizem que é a segunda cidade, os cordobeses dizem que não, Córdoba é a segunda, mas... Esse um pouquinho fica ainda de carnalidade. Podemos perdoar essa mínima dose. Mas é maravilhoso em Rosário o corpo pastoral. Não há entre eles ciúmes, invejas. Homens preciosos, homens de Deus, que estão caminhando juntos tantos anos, sem divisões, sem ambições, honrando cada um a outro. Queridos irmãos, é maravilhoso. Enquanto a honra, preferindo-os uns aos outros. Amém? Filipenses 2, versículo 3. Já limos isso ontem. Cada um considera aos outros como superiores a si mesmo. Ora, essa honra pode ser uma coisa assim de diplomática, viu? Exterior. Ou pode ser de coração. Valorizar a outro, mais que a mim mesmo. De coração. Se graças, Senhor, por meu irmão, por os dons, a graça que você tem, porque essas diferenças que temos não é para competição, é para complementação. Amém? Somos mais ricos quando somos diferentes, quando valorizamos uns aos outros. Essa atitude, enquanto a honra, preferindo uns aos outros, embelecerá nosso caráter. Os carnais procuram o primeiro lugar para receber maior honra.
As pessoas espirituais procuram dar a maior honra ao irmão, dar o primeiro lugar. Agora, irmãos, este assunto é muito simples. Eu tenho uma natureza carnal, herdada de Adão. E você? Somos iguais. Minha carne quer ser número 1. Minha carne quer ser aplaudido, reconhecido. Quando eu vejo que me esquecem, eu sinto mal. Esse sentimento eu tenho que discernir. É carne. E se é carne, eu sei qual é o tratamento. Eu tenho que declarar à minha própria carne: tranquilo, você está morto. Foi crucificado com Jesus. Amém? Eu não tenho que lidar com minha carne. Eu tenho que dar o tratamento que Jesus deu à carne. Os que são de Cristo han crucificado a carne com suas paixões e desejos. Eu sei que tenho pensamentos carnais, mas tenho que discernir, rejeitar. Quando algum ciúme quer aflorar, momento, isto é carne. A carne tem um solo lugar, a cruz. Amém? Deixando o sentimento de Cristo aparecer e frutificar em nós. Amém? E vou mencionar a última virtude, não é a última, mas na lista está. Andar na luz. O texto é 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E outro texto, Tiago 5:16, hoje foi mencionado, Tiago também. Confessem suas ofensas uns aos outros e orem uns pelos outros. Irmãos queridos, precisamos ser transparentes uns com os outros. Abrir nosso coração. Andar na luz é o contrário de esconder. Esconder nossas misérias, nossos pecados, é estar em trevas. Temos que ter um círculo de irmãos mais íntimos, com os quais abrir nosso coração, confessar nossas fraquezas, nossas tentações. A.B. Huber sempre diz: eu prefiro confessar tentações para não ter logo que confessar pecados. Ser transparentes. Todos temos problemas. Todos temos alguma fraqueza. Todos temos lutas.
Os que estamos casados temos problemas matrimoniais. Pelo menos eu tenho. Tem que ter um pastor sobre nosso casamento. Abrir o coração, confessar, ter intimidade, andar na luz. Se eu cometi pecado, tem que confessar não só a Deus, não só a pessoa ofendida, sino também a meus irmãos mais próximos. Andar na luz, não esconder, não ser hipócrita, não fingir que está tudo bem, sino ter uma consciência limpa. Quando assim andamos na luz, abrimos o coração uns aos outros, então, recém então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Quando abrimos com humildade, com verdade, confessamos, não temos que fechar, temos que abrir, temos que dizer a verdade. E assim nos ajudamos uns aos outros. E assim podemos experimentar a operação profunda do sangue de Jesus em nossa vida e ser purificados de todo pecado. Amém? Poderíamos alongar esta lista de virtudes. Eu disse ontem que precisamos, para andar em pluralidade, todas as virtudes. Así que, pero mencionamos estos 6 como virtudes básicas, fundamentais na pluralidade. Muy bien, continuamos. Como avançar, progredir, para funcionar com uma melhor pluralidade? Digo melhor porque já temos. O fato que estamos aqui já é uma pluralidade. Mas como melhorar esta realidade da pluralidade, uma melhor pluralidade? Eu vou señalar algumas coisas, alguns conselhos. Primeiro, aceitar a pluralidade como a normalidade do Novo Testamento. Digo Novo Testamento porque no Antigo Testamento geralmente era um homem que Deus levantava. Noé, Abraão, Jacó, Moisés. Depois que morreu Moisés, Josué, um homem, Davi, um profeta, Isaías, depois outro e outro, sempre. E muitos evangélicos hoje traspolam o princípio do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E no Novo Testamento não há singularidade. Ontem falamos, o único singular, quem é? Jesus. De aí é pluralidade. Já não é um homem, é um corpo. Amém? Antes era um profeta, agora disse: derramaré mi espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Antes era Aarón,
e a família sacerdotal. Agora, cada redimido pela sangue de Cristo é um sacerdote. Amém? Então, não é agora é pluralidade. Mas temos que aceitar a pluralidade como a normalidade do Novo Testamento. São muitas as obras que nascem e se desenvolvem no início com um ministério único. Como vimos no caso de Barnabé, quando foi para Antioquia. Mas a partir daquela situação inicial, ele procurou a Saulo. E assim, não importa como nasce, o importante é como continua. Amém? Às vezes nasce com um homem, uma obra, um ministério, mas depois tem que ir para pluralidade. Em Antioquia, iniciou com Barnabé a liderança, depois eram 2, pronto eram 5 no presbitério. Hoje também existem congregações onde apenas tem um pastor presbítero. Não é pecado, não há nenhum problema. O assunto é ficar assim por muito tempo. É importante aquele pastor que Deus usou, se é ter uma visão de normalidade. A normalidade do Novo Testamento, a pluralidade. Ir procurando entre seus discípulos quem deles tem dons pastorais, que obreiro Deus está levantando, e abrir caminho. Formar obreiros, dar espaço, incluir, encorajar, orar, animar, dar espaço para que outros sejam levantados. Eu fiquei impactado quando me converti. Eu estava com 15 anos de idade, muitos jovens se converteram em um avivamento na igreja evangélica armênia. Jovens, e depois que aquelas reuniões, 6 meses, todas as noites, reuniões, muitas conversões. Quando esse preletor foi para outra cidade do interior da Argentina, um preletor, um evangelista armênio, nós dissemos: o que fazemos agora? Eu era um dos menores em idade, fui incluído com aquela turma. O maior tinha 25 anos de idade, uns 20, começamos a evangelizar nas praças, nos parques, hospitais, presídios, ônibus, qualquer canto, restaurante. Era um fogo mesmo. E lembro quando eu estava com 16 anos de idade, e um dos líderes do grupo, 25 anos, disse: Jorge, próximo sábado você vai pregar na praça. Eu disse: não, você está errado. Eu não tenho dom para pregar, não. Eu posso limpar o piso,
levar os parlantes, como chamam? Parlantes? Alto-falante. Posso distribuir folhetos, pero pregar não é o meu. Não, por favor, você está enganado. Não. Disse, Jorge, você vai pregar 15 minutos. Foi em vão, porque ele finalmente disse, você tem que estar sumiso. Essa semana eu tive febre, diarreia dizem, dor de cabeça, dor de estômago, e orava, Senhor, que me enferme, próximo sábado esté doente. Mas não fiquei doente. Eu queria morrer. E escrevi toda a pregação, palavra por palavra. Tremendo. Teve que pregar. Eu pensei, bom, com uma vez já vai ser suficiente para eles convencer que eu não é esse meu negócio. E este jovem maior disse, muito bem, Jorge. Foi boa a palavra. A próxima vez, como a próxima vez? A próxima vez, não leia as apostilas. Você tem que olhar para a face das pessoas na praça, olhar aos olhos e falar assim direito. Você pode ter um rascunho, não? Com algumas anotações, mas fala. Eu digo, este homem não entendeu nada. Foi pior a segunda que a primeira, porque você, se tem tudo escrito, pelo menos tem a segurança. E essa próxima vez, eu tremia muito mais. Mas quando subi aquela tarima, como dizem, plataforma pequena, era assim, na rua, na praça. Alguma coisa aconteceu. Eu me esqueci de minhas rascunhos, comecei a olhar as pessoas. Senti um amor e uma vontade de comunicar a Jesus. E alguma coisa aconteceu. Foi como uma membrana psicológica se quebrou. Você viu o incrível Hulk? Que se transformava em outro? Assim aconteceu comigo. Todos ficaram admirados. E a gente que passava na rua parava e se começou a juntar. Eu me esqueci de mim mesmo. Por quê? Me deram uma oportunidade. Amém? Temos que abrir para outras oportunidades. E me transformei num preletor. Agora veja, minha natureza humana é tímida, aunque não apareça, não pareça. Quando eu terminava de pregar, entrava outra vez na membrana, com um zip.
E quando tinha a próxima vez que pregar, outra vez, ¡uá! Increíble Hulk. O que acontece? Deus dá dons, uma ação sobrenatural. Temos jovens que temos que dar espaço, encorajar, animar. E não se desanime, nem você, nem eles, por a primeira vez, a segunda vez, em algum momento, alguma coisa vai. Eu não estou dizendo que todos podem ser pregadores, mas como vamos descobrir se não damos espaço? Segundo, como progredir para funcionar com uma melhor pluralidade? Bom, vincular ministros novos, potenciais, a ministros mais experientes. Isto pode ser feito em todos os níveis: diaconal, pastoral, profético ou apostólico. Temos muitos exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é Jesus. O que podiam saber estes pescadores sobre o ministério apostólico? Vinde após mim, segue-me, e os farei pescadores de homens. Assim os tornou pescadores de homens, apóstolos. Barnabé procurou a Saulo. Que maravilha! Precisamos hoje muitos Barnabé. Amém? Que procurem a um obreiro potencial. Os apóstolos de Jerusalém, quando Saulo chegou a Jerusalém, tinham medo, sabiam quem era ele. E muitos não acreditavam em sua conversão. Quem acreditou foi Barnabé. E quando aceitaram ou receberam a ele começou em Jerusalém a pregar com toda essa efusividade que caracterizava ele. Os apóstolos tremeram. Agora vai iniciar uma segunda perseguição em Jerusalém. Melhor vamos mandar a ele a sua cidade natal. Natal, dizem? Tarso. E como dizia Kit Benson, mandaram com tiquete de ida. Queriam ter longe a este revoltoso Saulo convertido agora. Mas Barnabé não, ele o procurou. Às vezes temos alguns casos difíceis, não? Entre os discípulos. Às vezes os mais revoltosos são os que mais prometem. Barnabé e Paulo foram com Judas e Silas, principal entre os irmãos. Qual foi a discussão de Barnabé com Paulo? Não era um assunto pessoal. Barnabé, com seu coração de pastor, queria dar uma segunda oportunidade a João Marcos.
Y Pablo no. Já tentamos uma vez. E ele falhou. E com certeza lembrava o texto bíblico, aquele que põe sua mão arado e olha para trás, não é apto. Ele colocou as mãos. Temos versículo para tudo, viu? A Bíblia é completa. Mas Barnabé, Pablo é forte. Agora ele pode andar com outros. Barnabé tinha um coração para a nova geração. João Marcos. E assim se separaram. Pablo com Silas, Barnabé com João Marcos, trabalhando 2 equipes apostólicos. Quem estava no certo? Pablo ou Barnabé? Foi cooperador de Barnabé. Depois foi cooperador de Pedro, Marcos. Depois foi cooperador de Pablo. E disse Pablo em uma dessa última carta: Marcos me é útil no ministério. Amém? Aprendeu. Às vezes somos duros como Paulo, pero temos que aprender. Depois, Paulo deu oportunidade a um jovem chamado Timóteo, que os irmãos davam bom testemunho. Era muito moço, Timóteo. Quizás adolescente. Mas, vamos, Timóteo. Uniu a sua equipe. Assim se formou outro obreiro. Amém? Se Deus não levanta outro pastor, nós não podemos inventar por completar o número da pluralidade. Mas podemos ter fé, podemos olhar, podemos orar, podemos dar espaço, dar oportunidade, animar e ver o que Deus vai fazer. Amém? Formar equipes a nível congregacional, regional, nacional e internacional. Qual é a diferença entre não sei em português se vou falar certo, peão e um aprendiz? Qual é a diferença? O peão, se tem que varrer o piso, podem passar 10 anos, vai seguir varrendo o piso. O aprendiz, não. O aprendiz inicia varrendo, mas depois vai progredindo. Temos que capacitar. Todos podem aprender. Amém? O aprendiz, depois de 10 anos, se vai transformar em um chefe. E pode continuar progredindo.
Então nós não temos que ter peões na igreja, sino discípulos. O que é um discípulo? Um aprendiz. O discípulo pode aprender. Temos que ensinar que tudo o que nós sabemos fazer, podemos ensinar, podemos treinar, podemos capacitar. E Deus completará dando dons. E aí vamos descobrir essa combinação entre formação, capacitação e os dons que Deus dá. E vai surgir obreiros e vamos a formar equipes para poder progredir na obra. Temos que dar responsabilidades. A glória de um pai é que seu filho supere a ele. Amém? Mas se o pai é muito paternalista, patrão, vai ter sempre aos filhos como peões. Vai para lá, vem para cá, faz isso, a autoridade sou eu. Não, temos que ensinar a usar a autoridade, a crescer na autoridade. Como? Dando responsabilidade. A responsabilidade significa que pode errar, vai aprender. Parte da pedagogia são os erros. Aprendemos errando e acertando. Pero para isso temos que dar oportunidade e os filhos vão crescer, vão superar. Alguns de vocês conhecem a Tato e Mitian. Tato é primo meu. Hoje é presbítero lá em Condarco. É primo. Eu sou 10 anos maior que ele. Quando nós começamos a pregar na praça, eu tocava violino, mas o violino na praça não presta, porque é muito apagado, não? Então disse, melhor seria tocar trompeta. Então aprendi a tocar um pouco assim, por minha conta, com um irmão do Exército de Salvação que me ensinou um pouquinho e comecei a tocar na praça, trompeta. Depois ensinei a outro irmão que também tocava violino, éramos 2 trompetas e sonava a trompeta e a gente se ajuntava. E Tato era magrinho, pequenino. Eu estava com 18 anos, 17, Tato 10 anos menor. Disse, Jorge, me ensina a trompeta. Eu via esse corpinho pequeno. Veja, quando você tenha 35 quilos, pese 35 quilos, vou iniciar a ensinar trompeta. Ele comia, queria engordar e passou um ano. Disse, Jorge, me falta 1 quilo. Bom, vou perdoar 1 quilo. Vamos segunda-feira iniciar. Eu ensinei. E ele aprendeu. E aprendeu muito bem, muito pronto. E foi crescendo. Ele ia à igreja armênia com seus pais. E quando era adolescente começou a tocar nas reuniões da igreja armênia, com piano, com não sei o quê. Tocava bem. Eu pensei, não é justo que eu seja o teto de Tato. Este rapaz tem condições. Pensei, Tato, você tem que ir ao Conservatório Nacional.
E foi lá. Terminou colégio secundário, foi para o nível universitário. É uma carreira completa. E estudou toda a carreira, se recebeu professor de trompeta, tocou, era a primeira trompeta na orquestra sinfônica, uma das melhores de Argentina. Pero veja a história. Quando ele foi para tomar aula de trompeta, propriamente com um professor, ele, todo animado, disse: eu já sei tocar trompeta. Assim, a ver, toca alguma coisa. E ele tirou a trompeta e tocou um hino. E o professor disse: ai, que horror! Quem te ensinou? É meu primo. Mas seu primo aprendeu alguma vez trompeta? Não, ele aprendeu. Oh, lamento dizer que para você aprender a tocar trompeta, vai ser mais difícil. Porque você tem que desaprender todos os vícios, os erros. Vai ser mais difícil. Assim que eu fui honrado. Irmãos, não é justo que nós sejamos teto de nossos irmãos. Amém? Passemos tudo o que sabemos, mas abramos espaço para que eles sejam mais que nós. Não peões, sino aprendizes. Amém? E busquemos como eles podem progredir e superarmos a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Bom, aterrizando, se diz aterrizando, a nossa realidade, hoje, aqui e agora. Aspectos particulares para este grupo. Naturalmente, a coordenação e a condução da obra CMC passa, a partir deste encontro e esta noite, de Abílio, que Deus levantou, usou, abençoou, e aconteceu tudo o que já sabemos e hoje vamos ouvir, a estes 4 irmãos, Pilão, Edi, Marcos e Edmilson. Peço a vocês honrar a estes irmãos. Amém? Apoiar, orar por eles e comunicar-se com eles. Eles são homens acessíveis, humildes. Se você está incômodo por alguma situação, comunique-se. E se você está feliz por alguma situação, comunique-se. Amém? A comunicação tem que ser fluido, ida e volta. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13.
Dice Pablo, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com maior e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Encontraram? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém? Cada pastor, cada presbítero deve ter seu pastor. Eu tenho meu pastor. Chama-se Ángel Negro. Estou submisso a ele. Honro a ele, amo a ele, oro por ele. E ele conhece minha vida. Meu relacionamento com minha esposa. Muitas vezes minha esposa me ameaça. Diz, vou falar com o Ángel Negro, porque você me está tratando mal. Graças a Deus por Ángel Negro. Também com Vítor. Somos uma equipe. Mas além da pluralidade de 3, temos outros 10 com quem também estamos vinculados. 10 cooperadores ao ministério apostólico. Construir a pluralidade em cada congregação, em todos os níveis. Lembrando que o número mínimo de pluralidade é 2. Amém? Incluir aos menores na equipe, com paciência, não como peões, sino aprendizes. Discipular, ensinar, instruir, dar oportunidades, responsabilidades, animar. É muito importante animar. Eu fui animado a pregar. E quando fiz tudo mal, me disseram, muito bem, Jorge, muito boa a palavra. Boa. E vou concluir, queridos irmãos, com um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento sobre o trabalho pastoral. São poucos versículos, mas sublimes, extraordinários. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Disse assim: rogo, pois, aos presbíteros
que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro era um apóstolo. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele era um homem muito impulsivo, extrovertido, determinado, e por isso errou muitas vezes. Ele deixou tudo para seguir a Jesus, como os outros discípulos. Mas Pedro tinha um grande defeito. Acreditava ser melhor que os outros. Na noite em que seria entregue, Jesus disse a seus discípulos que todos iriam abandoná-lo. Pedro respondeu: todos pode ser, mas eu não. Darei a minha vida por você. Jesus lhe respondeu: você daria a sua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará se não me negares 3 vezes. E assim aconteceu. Naquela meia-noite, o ego de Pedro foi destruído. Chorou amargamente. Ele ficou tão decepcionado consigo mesmo, que mesmo tendo visto várias vezes a Jesus ressuscitado, não conseguiu superar seu fracasso. Numa dessas noites, Pedro disse a seus companheiros: amigos, vou pescar. Vou voltar para meu antigo emprego. Todos lhe disseram: nós também vamos com você. Seis amigos e Pedro eram 7. Naquela noite, eles não pescaram nada. De madrugada, Jesus foi procurá-los. Foi especialmente ao resgate de Pedro. De um Pedro quebrado e fracassado. Jesus o restaurou.
com uma única pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama? 3 vezes a mesma pergunta. E dada a resposta positiva de Pedro, Jesus insistiu com ele: se você me ama, apacente minhas ovelhas. Passaram os anos. Pedro, já idoso, com muitos anos de ministério, escreve esta carta, na qual dedica o último parágrafo aos presbíteros. Vejamos algumas expressões que revelam um homem que, sendo apóstolo, agora sabe comunicar-se com os pastores com muita humildade e graça. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Ele não disse ordeno, mando, rogo. Amém? Que lindo, não? Rogo. Não é o assunto que dizemos, sino como comunicamos. E continua: eu, presbítero, como eles. Momento. Poderia escrever: eu, apóstolo, sobre vocês. Não. É bom descer, né? Para levantar a outros, temos que descer ao nível deles. Amém? Esta é a chave para a pluralidade. Descer para elevar aos outros. E ao final destas palavras disse aos pastores, versículo 5, revestei-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá quê? Graça aos humildes. Amém? Para funcionar, qualquer nível, precisamos graça. E essa graça vem de Deus. E Deus dá graça aos humildes. Rogo. Eu, presbítero, como eles. E os conselhos maravilhosos de um experimentado apóstolo aos presbíteros. Aconselho que cuidem bem, vou ler linguagem de hoje. Diz: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com um verdadeiro desejo de servir.
Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Que maravilha! Que assim seja nosso ministério, em nome de Jesus. Amém. Víctor, ¿querés orar por nosotros? Gracias por esta palabra, Dios. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.